Essa é uma obra interessante. Hoje nós vamos estar discutindo a introdução, né, intitulada Despertar do Espírito, onde a Joana vem apresentar não só a visão que ela coloca da espiritualidade, a visão psicológica da espiritualidade a respeito do homem moderno, de como a criatura humana se encontra no momento em termos espirituais, que é uma visão não muito agradável da realidade espiritual, né, que ela vem colocar aqui, falando dos conflitos, mas ela vem dizer que a proposta do livro, né, é fazer essa avaliação psicológica a respeito da realidade da criatura humana, desse ser imortal, que se encontra encarnado, enfrentando seus desafios, e colocar como uma possibilidade de olhar para esse indivíduo, essa visão de criatura eterna que a Joana dá, através da visão espírita, né, de mundo, o espiritismo como uma visão de mundo, mas junto a essa proposta, a partir dessa leitura espírita, ela dita um olhar a partir de um olhar psicológico, no qual ela pretende fazer uma ponte entre as escolas da psicologia e o espiritismo, né? Ela vai querer apresentar essa possibilidade de análise para ampliar o potencial de desenvolvimento dessa criatura para que ela possa alcançar a sua autorrealização enquanto espírito na busca da sua libertação de si mesmo. Então, quando ela começa nos seus comentários aqui na obra, ela vai desenhar um indivíduo, né, que ela chama do indivíduo da atualidade, né? Ela começa a falar de nós, desse ser encarnado, imortal, que se encontra aqui nesse momento na Terra, mas que apresenta um quadro psicológico muito sério e que vai exigir profundas reflexões espirituais para que o indivíduo comece a se levantar dessa sombra a qual o indivíduo está imerso, ou nós estamos imersos, né? Então ela faz uma análise psicológica na introdução, mostrando o que caracteriza em termos de sombra, o que está acontecendo, quais são os sintomas desse indivíduo que se descuidou da sua realidade espiritual, da sua essência, e perdeu o contato consigo, a partir de uma lógica de dissociação da sua realidade espiritual, para viver uma horizontalidade no mundo que vem lhe causando profundo sofrimento em uma série de patologias. Então, ela dá uma lista grande, né? Ela tece o texto, uma lista bem grande, a respeito dos sintomas que esse indivíduo dissociado da própria realidade espiritual começa a apresentar. Então, ela começa a dizer que esse indivíduo, o indivíduo da atualidade, é um indivíduo inquieto. Ele apresenta traços de ansiedade e que se encontra em sofrimento, né, por estar a relação ego-self, ou a relação da consciência mais superficial, da consciência egóica com a totalidade do espírito, está prejudicado. O indivíduo perdeu o contato, né, a conexão com a sua essência espiritual, e ele começa a fazer esses sintomas de inquietude e sofrimento. E ela diz que, embora ele esteja nesse estado, o indivíduo se encontra, o indivíduo da atualidade, a criatura da atualidade, ele não tem equipamentos psicológicos para poder filtrar essa realidade de sofrimento. Mas não porque é um indivíduo sem tecnologia, né, muito pelo contrário, ela ainda denomina esse ser como homo tecnológicos, né, que é um ser que se desenvolveu materialmente no nível horizontal, mas que vem, de alguma forma, se perdendo em termos de realidade espiritual. Não há os ganhos tecnológicos não vêm sendo acompanhados de ganhos psicológicos, diz ela. Até mesmo porque a própria estruturação psicológica da tecnologia tem se mostrado cada vez mais sombria em muitos aspectos, em termos de manipulação das massas e outros aspectos refletindo a própria sombra humana. Então ela vê uma criatura, um espírito desequipado, que não dá conta do próprio sofrimento porque não buscou, né, por não ter valorizado a própria realidade espiritual,
e por essa desorganização do livre-arbítrio, ficou desequipado. E isso levou o indivíduo a uma desumanização afetiva, ficando o indivíduo preso a uma realidade social muito horizontal, no sentido onde, se ele se encontra alimentado, satisfeito com o seu bem-estar, ele se envolve na sua ilha egóica e afetivamente ele padece uma indiferença. Se é um indivíduo que é desprovido dessas realidades materiais, ele tem uma tendência a colapsar em termos ético-morais e cair em situações de criminalidade, em total estado de corrupção da própria alma, para alcançar também esses valores. Então, esse desumanizado, ela não só fala de uma criatura espiritual que está biológico, homem biológico, no nível de consciência de sono, mas desumanizado também a partir da realidade do ensinamento de Jesus, de olhar para o outro, né, dessa prática da caridade. O que é muito difícil de realizar para essa criatura desequipada, porque como não faz autoconhecimento, ou seja, o indivíduo não se autovaloriza, né, ou de alguma forma ele vai se priorizar enquanto realidade espiritual, é muito pouco provável que isso vá ser projetado na sociedade em termos positivos, né? A própria vivência de inquietude, sofrimento e a falta de equipamentos psicológicos para enfrentar a vida vai gerar essa desumanização, gerando o homo tecnológicos como uma peça da máquina, fazendo com que o indivíduo não consiga, de maneira ativa, encaminhar para a sociedade a realidade de amor que ele constrói para si mesmo. Quando há essa busca em demasia pela realidade horizontal, o indivíduo não se prioriza, não há um auto-amor. O indivíduo acaba, em algumas formas, se abandonando a partir dessa realidade espiritual. Como ele está desumanizado, inquieto, em estado de sofrimento, a afetividade dessa desumanização é marcada pela indiferença, pela violência, pela agressividade, segundo ela coloca aqui. Para compensar esse sofrimento, essas dores, o indivíduo entra numa lógica de busca de poder e prazer, numa tentativa de compensar o sofrimento que o indivíduo vai gerando para si mesmo através da inconsciência e da incúria que ele vivencia a partir da sua realidade espiritual. Então ele começa a colocar lugares de conquistas transitórias e de prazeres ligeiros que vão lhe trazer uma satisfação, mas que são satisfação de catarse. Na realidade, vai trazer muito mais um apaziguamento falacioso do próprio sofrimento interno, mas que vão levar um indivíduo a compulsões ou estados de poder perturbadores que não completam e não satisfazem em estado real a existência da criatura. Então, você percebe que ela vai desenhando uma reação em cadeia, onde tudo começa com a não reflexão da realidade espiritual a partir da lógica espírita, de olharmos o mundo a partir de uma lógica energética de atração e repulsão, mas a partir também de que nós somos um feixe de energia imortal, e olhando para o mundo a partir dessa realidade, as prioridades se modificam totalmente para que surjam os equipamentos psicológicos de enfrentamento da vida, né? Então, ela coloca essa realidade que, desequipado, não olhando a realidade do mundo a partir dessa lógica, o indivíduo vai se tornando desumanizado, indiferente, e ela fala que tem um impacto, essa desumanização tem um impacto direto na afetividade. Isso é muito importante, porque uma das maiores características disso é a indiferença e a violência, a agressividade, que vai marcar, que são os traços da nossa sociedade e as metas estruturadas a partir dessa lógica na forma de encontrar felicidade. Então, tem a busca de poder e a busca do prazer, né, como uma compensação a essa inconsciência, dando choques, né, em experiências de muito potencial energético, no sentido de muito impacto energético na alma, não são experiências sutis, então ele busca as experiências das festas, da drogadição,
as experiências do destaque social, que mais satisfazem a estrutura egóica do que trazem uma realização real, mais escravizando a uma dinâmica de lógica da máquina, como nas questões dos seguidores das redes sociais, né? Onde nós temos hoje muitas séries, né, fazendo críticas a essa realidade, o que virou uma verdadeira moeda psicológica, de experiência psicológica, no qual o indivíduo busca aquilo como meta, sem sentido algum, muitas vezes, de realização para o trabalho que ele realiza. Então, são metas de poder, de aparecer, de prazer, que vão compensando esse sofrimento interno como um mecanismo de defesa inconscientes para um sofrimento que não é apaziguado a partir dessa lógica do poder e do prazer. As riquezas, né, que muitas vezes são construídas a partir dessa inteligência, porque não quer dizer que esse indivíduo não tem uma inteligência, esse mesmo indivíduo constrói a tecnologia a partir dessa inteligência, ele constrói também riquezas construídas em cima da miséria dos outros, que é a lógica, por exemplo, dos mercados financeiros, né? Para que os grandes tubarões, né, das ações possam lucrar, nós precisamos de uma grande massa de indivíduos não muito experientes perdendo dinheiro para poder alimentar essa máquina acionista, né, onde você tem uma lógica perversa de uma economia maníaca, ansiosa, né, na qual o dinheiro muda rapidamente de lugar, gerando muita instabilidade, um cenário de sofrimento, de penúria, ativando os principais medos que a criatura humana tem, que é o medo da morte, o medo de adoecer e o medo de ficar em desamparo material, né, o medo de passar necessidade, são medos muito comuns dentro da nossa realidade. Então, essas riquezas são construídas a partir de uma lógica do mercado financeiro, no qual, onde eu tenho muito, se eu tenho muito num lugar, eu tenho pouco em outro lugar. Alguém teve que perder para que eu pudesse construir alguma lógica a partir disso. Fora, né, que nós conhecemos a própria dinâmica política das corrupções e outros fatores. Ou seja, você percebe que ela vai desenhando uma imagem desse indivíduo atual, marcado por todas essa realidade. Ela vai falar da decadência da cultura sexual em todos os países, né? Assim, a decadência dessa cultura sexual norte-americana, brasileira, ela não explicita isso, mas é nítido, né? Isso aparece muito nas artes, a sexualidade aparecendo nas artes de uma forma muitas vezes até agressiva, né? Afastado daquele amor romântico, daquela realidade mais poética, né, que traz uma realidade onde a própria arte se desorganizou a partir de um empobrecimento dessa psicologia, e a sexualidade também se desorganizando, acompanhando a perda afetiva, né? Porque dentro da desumanização, que engloba diretamente a afetividade, a sexualidade vai ser afetada, porque a sexualidade ela encontra um correspondente direto com os meus níveis de afeto. Caso ela seja uma sexualidade vivida no nível do ego, que é o que ela explica, que é essa sexualidade que mais se confunde com poder, prazer, que vê o outro muito mais como um objeto, ou uma fonte de prazer momentâneo e ideal, ou relações de poder ligadas à beleza, status, ou algumas questões de aparência. E dentro dessa realidade, ela vem trazer essa realidade espiritual que o sexo vai refletir essa desumanização. Ela vem falar que o sexo com amor está ligado ao self. E o sexo que satisfaz os impulsos somente do instinto, sem o correspondente emocional, é um sexo colocado para satisfazer no nível do ego, né? Um nível de mecanismo de defesa, uma condição mais neurótica. Isso faz com que cada vez mais esse indivíduo desequipado dessa realidade, ele sofre, ele é inquieto, né? Ele participa de movimentos econômicos injustos, ele é desumanizado, né? É um indivíduo inconsciente da própria realidade espiritual. E para apaziguar toda a sociedade, essa sexualidade desorganizada no nível mais instintivo, onde, por exemplo, as parcerias monogâmicas elas não são mais honradas, né? Em muitos casos é até piegas essa realidade, né? Onde nós não temos mais aqueles compromissos amorosos de longo prazo, onde você tinha todo um sacrifício para poder fazer as relações darem certo,
ou seja, há uma perda desse tradicional que era importante, mas que também precisava ser flexibilizado, e essa queda vai demonstrando uma inflação desse indivíduo da atualidade, onde o casamento não é mais especial, a família não é mais especial, a paternidade não é mais especial, tem essa queda dos valores tradicionais, levando o indivíduo a esse excesso. E para compensar tudo isso, sempre num processo de compensação, há um aumento do uso de drogas, né, entendendo essas drogas como as drogas ilícitas e as drogas lícitas, né, que é o uso do álcool, as medicações psiquiátricas e as drogas como a cocaína, né, o crack, outras drogas que vêm aumentando, o uso da maconha, para enfrentar os estresses do cotidiano de uma vida totalmente dedicada às questões horizontais da vida, sem qualquer conexão com a sua realidade espiritual e que precisa ser anestesiada por essas substâncias. Né? O padrão social aceito, que é um padrão do uso de álcool excessivo, né? Que é muito característico de uma sociedade alcoólatra, né? Uma sociedade que se alimenta a partir dessa lógica do uso abusivo dessas substâncias, e dentro disso ele vai se tornando, a partir dessa inconsciência, ele rompe com a sua realidade espiritual, ele faz uma dissociação da sua realidade espiritual. À medida que ele dissocia, ele fica no nível do ego, no nível da consciência egóica, para tentar satisfazer demandas que estão no nível do ego e não no nível do self, da totalidade espiritual, baseado numa orientação de uma consciência coletiva, totalmente sem sintonia com a sua essência espiritual, buscando como metas de felicidade satisfações no nível do ego, ou seja, que são satisfações no nível instintivo e de natureza muito material, ratificando uma consciência de sono perturbadora, porque não há reflexão, onde ele começa a se tornar uma das engrenagens da máquina da tecnologia, onde ele vai alcançando um nível automatizado. O indivíduo sai da sua casa, vai para o seu trabalho, paga as contas, pratica o sexo, come, viaja, volta para casa, cai em depressão, no tédio, na exaltação, no exagero do uso das substâncias e vai aumentando as doses para poder se anestesiar a partir dessa realidade, até que o colapso definitivo ocorra a partir da lógica da queda dos mecanismos de defesa. Então, ele se automatiza, esse indivíduo da atualidade, segundo a Joana, ele é tedioso, é um indivíduo sem ideal, né? Um indivíduo no qual ele não tem uma realização espiritual que lhe satisfaça e lhe preenche. Né? Ele não tem tempo para pensar, né? Porque a estrutura tecnológica, a rotina não lhe deixa espaços à reflexão, isso gera um estado de falta de lucidez nos enfrentamentos dos desafios existenciais, para que o indivíduo vá se perdendo, e dentro dessa realidade ele se torna dependente de uma série de dinâmicas sociais, ele é dependente emocionalmente das estruturas das redes sociais, as codependências emocionais e outros núcleos de relação do indivíduo, o que torna cada vez ele mais fragilizado, uma criatura frágil, com baixa tolerância à frustração, onde as dores naturais da vida, como o enfrentamento da morte, as doenças inevitáveis, o declínio da saúde biológica, que vai ocorrer inevitavelmente, são enfrentados com extremo terror, ou seja, o fluxo da vida é enfrentado de maneira aterrorizante, gerando profunda fragilidade. A felicidade, nessa lógica frágil, ela vem de tudo que fere os sentidos e sacia no nível da função sensação, né, o comer, o dormir, o praticar o sexo, né, ao comprar coisas, a ter objetos, a ter pessoas como troféus de beleza e exaltação, né, a ter posse de relações sociais, né, no nível do apego. Então, essa felicidade se restringe a essa realidade muito defensiva, e as conquistas profundas dentro dessa lógica, elas vão ficando secundárias. Elas não se tornam a meta que o indivíduo deve buscar para a realização da essência espiritual, invertendo a proposta da reencarnação, onde essas questões deveriam ser secundárias e a realidade espiritual ser uma realidade prioritária, primária nesse sentido.
Então, a meta para a felicidade é possuir dinheiro, satisfazer a função sensação, a posição social, o poder, garantindo o prazer a todo custo, porque essa dinâmica ela vai gerar um anestesiamento das psicopatologias que estão fervilhando na alma do indivíduo por surgir, né? Todo esse quadro que ela vem desenhando na introdução são sintomas, né? São quase sintomas compensatórios da perda de contato consigo mesmo. Ela vem trazendo isso. Então, quanto mais sorve o gozo, mais esfaimado se encontra, né? Ou seja, quanto mais ele busca, mais sente um vazio, mais fome de sentimentos reais o indivíduo tem. Ele vai nessa lógica de poder, prazer e função sensação, e isso vai gerar muitas vezes mais culpa, mais depressão, mais vazio existencial, mais compulsão, porque isso não satisfaz a realidade da essência que precisa ser superada nesse sentido, né? Esse indivíduo, ele é um indivíduo por ser um homo tecnológico, em alguns pontos ele abandonou a religião como um mecanismo de amparo da vida, então ele se sente desamparado pela proposta religiosa, porque é uma proposta religiosa que não acompanhou a razão, né? Então, nós temos uma série de propostas religiosas de base mais ligadas a um pensamento mágico e mítico, que não supre a sua capacidade de racionalização, o que o desampara mais ainda, sem conforto emocional, sem lhe garantir uma fortaleza ante as frustrações e os desafios existenciais, né? Então, ele tem esse desamparo religioso no nível do ego, sem a penetração no eu profundo, diz ela. O indivíduo tende a uma tendência a se tornar, ter uma experiência de vida agnóstica dentro dessa lógica, né? Ele tende a viver as doutrinas de vaidade, de recursos transitórios, do personalismo, né? Então, como a lógica é a lógica do ganho, do prazer, do poder, da exaltação, as doutrinas também que, de alguma forma, pregam a felicidade na Terra a partir dessa lógica do poder financeiro, do conforto, que Deus é esse Deus de poder, que vai dar tudo que a gente precisa, a fama, toda essa lógica, que é uma lógica de prazer, poder e função sensação, a doutrina que tem esse discurso atrai facilmente o incauto dentro dessa lógica, ele fica hipnotizado por essa proposta dentro desse sentido, né? Então ele vai, a partir dessa dinâmica, segundo ela, dissimulando a realidade interior. O indivíduo vai dissimulando e perdendo contato consigo passo a passo dos dias de sua encarnação, né? Compensa essa perda de contato, vai fazer os sintomas do exibicionismo, da luxúria, a extravagância, e tudo isso é acompanhado de uma irritação, de uma inquietude, de uma insatisfação, de um vazio existencial. Dentro disso, né, montado esse quadro, o indivíduo entra nessa dinâmica de vida, ele não consegue enxergar uma alternativa de mudança, ele não tem recurso na religião, a tecnologia não oferece esse alimento, todos os mecanismos compensatórios, sexo, poder, prazer, exaltação, toda essa proposta social não satisfaz, ela não dá conta, o que empurra cada vez mais o uso da substância anestesia momentaneamente gerando a compulsão, mas não é o suficiente, até que em determinado momento ele vai ter que se entregar ao vazio, ao sentimento de vazio existencial, o pavor da vida e a desconfiança da vida em relação a todos os mecanismos da vida, porque não conseguiu nutrir a realidade espiritual a partir de uma lógica nova, diferente dessa lógica materialista que é bem comum dentro da nossa realidade. Então fica o indivíduo no fundo, quem é esse ser humano? No fundo, o que a Joana vem dizer depois que ela escreve tudo isso, né? Na realidade é uma alma carente de amor, é uma alma que está sem amor, é um amor que ela não consegue dar para si mesmo, logicamente ela não vai conseguir dar esse respeito amoroso e essa dignificação também para a sociedade e os seus pares na sua existência. Então, é um indivíduo que abandonou-se afetivamente, abandonou-se a si mesmo.
e que acaba, no fim das contas, montando toda uma estrutura de mecanismos de defesa, buscando terapias de ocasião, né? Ou seja, o indivíduo passa a vida inteirinha sem cuidar da realidade espiritual. E, de repente, ele busca terapias procurando uma solução rápida e que vai tirar ele desse estado como se ele não fosse responsável pela própria vida e pela própria realidade, num polo passivo, infantilizado, querendo ser salvo a partir de uma realidade espiritual perturbadora. Dentro dessa lógica, no espectro patológico que ela apresenta, quem é esse indivíduo atual? É um indivíduo neurótico. É um indivíduo que dissociou da relação ego-self, que perdeu a sua capacidade de conexão com a sua essência, cuja função das patologias, que são essenciais para o desenvolvimento da criatura humana, é uma tentativa de reconectar esse indivíduo com a própria espiritualidade que ele se vê afastado. É um indivíduo que não encontra recursos na oração, na prece, na espiritualidade, no estudo da própria realidade psicológica para poder progredir. Então, monta-se um quadro da neurose do homem moderno. É um quadro de neurose que é marcado por profunda angústia existencial e uma dor sem sentido, no qual o indivíduo, carente de um amor que ele não deu para si mesmo, por ter se abandonado diante da sua realidade espiritual, ele não vai conseguir ter relações a partir desse lugar de amor e ter uma troca com a sociedade para receber também esses afetos que vão nutrir ele a partir de um lugar de segurança, de bem-estar, de amizades reais, verdadeiras, a partir de uma lógica de família, de um sistema familiar equilibrado, no qual ele mesmo não fez por onde conquistar. Mas é dessa criatura que a Joana fala que vai sair o homo spiritualis, o indivíduo que vai se conectar. E o principal mecanismo que vai puxar esse indivíduo de volta é a patologia, é a doença. A doença ela vai ter essa função. E quando essa patologia se instala, ela diz que a visão espírita de mundo é a chave para começar a lidar com os transtornos que emergem na nossa realidade espiritual e fazer uma ponte entre o espiritismo e a psicologia para ter ferramentas não materialistas propostas pela psicologia, mas pegando o que a psicologia tem de melhor, colocando também na equação da proposta psicológica a experiência espiritual e religiosa, para que esse homem possa retomar e encontrar-se a si mesmo diante dessa lógica. Isso é super importante para que a dissociação neurótica que ocorreu nesse homem moderno possa ser ressignificada e haver uma reconexão desse ego, tendo experiências reais junto à sua afetividade, no sentido divino e eterno que a sua alma comporta, que é a sua realidade espiritual. Então, essa é a introdução. Diante desse quadro, que parece ser um quadro bem triste da psicologia da criatura do indivíduo moderno, ela coloca um farol que nos vai permitir, dizendo que é exatamente dessa criatura que vai nascer o homem focado na sua realidade espiritual, encontrando o Cristo interior que se perdeu nas sombras do seu excesso, né, de olhar para fora, esquecendo a proposta espiritual de olhar para si mesmo para encontrar a própria paz.